a palavra de Deus. Diz mais alto, a palavra de Deus. Diga comigo, ela é viva. Diga, eficaz, capaz de dividir a alma, a medula e alcançar o mais profundo da existência humana. Me ajuda a pregar e diga para quem está do seu lado, não perca, Deus vai falar com você. Amém? Deus colocou um tema no meu coração que diz: a oração que me revela Jesus na essência. Vamos lá? A oração que me revela Jesus na essência. Mais uma vez, a oração que me revela Jesus na essência. Diz para quem está do seu lado, a oração que me revela Jesus na essência. Nós precisamos conhecer Jesus Cristo na sua essência. Este texto nada mais é do que o encontro de um Deus poderoso, de um Deus que veio para essa terra sem pedir a permissão do homem para fazer a obra e para implantar o reino, independentemente de uma estrutura que já existia, por conta também de um propósito. A sombra precisava dar lugar à existência daquele que estava se manifestando a partir de agora. A Bíblia diz que o Velho Testamento, ele nada mais é do que a sombra da revelação daquele que estava para vir. Dá um glória a Deus bem alto aí. Tudo que aconteceu no Velho Testamento, tudo que você ler no Velho Testamento, é nada mais, nada menos do que o Pai apontando a vinda do Filho. Tudo que você ler no Novo Testamento é nada mais, nada menos do que o Filho apontando para o Pai. Essa semana eu ouvi algo poderoso e impactante de um ministro do Evangelho, e ouvindo ele ministrar acerca de paternidade, ele dizia: a Bíblia na sua essência, resumindo, nada mais é do que Pai e Filho trabalhando juntos. É o Deus Todo-Poderoso, é o Filho glorificado no Pai, é o Espírito Santo testificando e ministrando junto com a igreja, apontando a essência de Pai e Filhos trabalhando juntos na terra por um propósito. Porém, querido, se eu não tiver a necessidade no meu coração de buscar em oração a essência da revelação de Jesus Cristo e de seu propósito, aqui nós nos tornaremos como Nicodemos, conhecedores profundos de tudo que está escrito na palavra. Todo texto que é aberto aqui, você diz: ah, isso aí eu já li, isso eu já conheço. Ah, isso daí eu já fiz o meu devocional hoje pela manhã. Já li essa passagem por diversas vezes. Um conhecimento poderoso e muito importante que você precisa ter da palavra. Mas você precisa ter uma prática de oração que te revele Jesus Cristo na essência, porque senão você se torna apenas um conhecedor da palavra, mas que não compreende a linguagem espiritual e profética dela. Uma coisa é eu ser um conhecedor e decorador de versículos bíblicos, de texto, de ser uma pessoa que tudo você tem um versículo na ponta da língua para dizer, que você conhece a santa e poderosa palavra de Deus na sua essência, de capa a capa na escrita. Mas Jesus está dizendo para Nicodemos: se você não nascer da água, se você não nascer do Espírito, se não houver revelação no teu coração da palavra que você estudou, você não pode herdar o reino dos céus. E é sobre isso que eu quero falar com cada um de nós aqui nessa noite. Eu não quero, como pastor, apontar o dedo para você, mas eu quero, como pastor, conduzir você ao entendimento de que chegou a hora de buscarmos um conhecimento espiritual.
crescermos na graça. Pode dizer comigo? Crescermos na graça. A Bíblia diz: é necessário crescer na graça e no conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. Mas uma coisa eu posso garantir para você: nós estamos na era do conhecimento, Alexandre. Nós estamos na era em que basta você dar um Google, você tem tudo diante de você. Você tem a Bíblia diante de você. Você tem interpretações, você tem estudos, você tem ali uma série de revelações por vários e vários teólogos que vão trazer para você uma perspectiva da palavra de Deus. Hoje você vai numa livraria, você compra Bíblia para tudo. Você compra Bíblia para homem, Bíblia para mulher, Bíblia para adolescente, Bíblia para criança, Bíblia para o diácono, Bíblia para o pastor, Bíblia para o apóstolo, Bíblia para o evangelista, Bíblia do casado, Bíblia do solteiro, Bíblia do baladeiro, Bíblia do desviado, Bíblia do crente mais que todo mundo. Existe Bíblia para todos os gostos. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Hoje nós estamos vivendo um tempo que o povo não pode reclamar que não tem tempo de buscar o conhecimento. Quantos concordam comigo? Dão glória a Deus aí. Hoje ninguém pode reclamar que não tem conhecimento. Ninguém hoje, meu irmão, como eu tenho tranquilidade de dizer, ninguém hoje pode dizer que nunca ouviu falar de Jesus, ainda que seja ter ouvido falar dele de maneira pejorativa. Ainda que lá na roda da sua família, ainda que no meio dos teus parentes, dos teus amigos, alguém já não tenha zombado de você, porque alguém estava carregando a Bíblia debaixo do braço. Lá vai o crente, lá vai aquele com a Bíblia, ao fanático, não importa, a igreja tem se manifestado na terra, e as pessoas têm conhecido Jesus, através de você de alguma forma. Ei, aonde você vai, você que tem Jesus, você fala dele, sim ou não? Porque você está cheio dele. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí. Porque Jesus habita dentro de você. Não tem problema nenhum conhecer Jesus. O problema é estarmos cheios de conhecimento, mas vazios da revelação do Espírito Santo de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Há algumas semanas nós tivemos aqui a grata satisfação de orarmos pela vida do Diego. Cadê o Diego? Foi embora? Está ali com o Judá. Vem aqui com o Judá, Diego. A herança que Deus te deu, dá um glória a Deus, né? Traz ele, irmão. Traz ele. Vai ficar até mais bonito que eu vou falar agora, só por causa dele. Nós temos aqui um mestre de formação. Dá um glória a Deus aí, querido. Nós temos aqui um homem que pagou o preço, fez uma faculdade e acabou de receber o seu diploma, e hoje ele é um teólogo formado. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí. Isso é para a glória de Deus nessa igreja. Posso ouvir um amém? E eu quero declarar em nome de Jesus, levanta a tua mão aí, você vai se dedicar em conhecer a palavra de Deus, como o Diego tem buscado conhecer a palavra de Deus. Eu quero profetizar que você vai se apaixonar tanto pela palavra, mão levantada, que você vai fazer até teologia, irmão. Dá um glória a Deus aí. Então eu gostaria de deixar bem claro que nós não estamos desconstruindo a busca pelo conhecimento na excelência. Não. Muito pelo contrário. Eu gostaria que você aplaudisse Jesus pela vida do Diego, que pagou um preço. E eu gostaria que você olhasse para o Diego e tivesse ele como exemplo de alguém que pagou o preço, se dedicou, se aprofundou e tem um diploma nas mãos de alguém que pagou o preço para conhecer a palavra de Deus de maneira teológica. Glória a Deus por isso. Pode sentar, meu filho. Então, o que eu vou desenvolver com você aqui agora,
absolutamente tem nada a ver do que desconstruir a busca do conhecimento. Mas eu quero enfatizar que o problema da geração de hoje não é falta de conhecimento, é falta de revelação pelo Espírito Santo. Eu vou repetir. O problema da geração de hoje não é falta de conhecimento, mas é falta de revelação pelo Espírito Santo de Deus. Porque a palavra por si só, conhecida e estudada, e um diploma na parede, não dá para você o direito de herdar a vida eterna. Mas o Mestre Jesus Cristo está dizendo: se não nascer da água, se não nascer do Espírito, se não houver uma conversão, se você não desconstruir o religiosismo que foi plantado dentro de você, não haverá reino dos céus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É sobre um tempo que nós precisamos buscar de Deus em oração a revelação da palavra. Quantas e quantas vezes eu ouvi: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não foi uma ou duas vezes que eu ouvi isso, não. Muitas vezes, muitas pessoas sentam comigo, muitas pessoas dizem: como é que o Senhor consegue enxergar isso que está nesse texto? Eu já li tantas vezes e nunca vi isso. É porque o texto escrito, ele é uma coisa, mas o texto escrito e revelado na essência do Espírito Santo, ele é vivo, tem poder, traz para você vida de Deus dentro de você, transformação na essência que te aponta para o reino eterno da salvação. Então eu vou repetir. Não estamos desconstruindo, muito pelo contrário, louvo a Deus por aqueles que têm buscado ao Senhor e aprender a palavra de Deus nas faculdades, que têm sentado nos bancos das universidades para aprender a Bíblia, que têm tentado buscar a Bíblia, sabe, no seu contexto histórico. Mas professor de faculdade, universidade, não vai te dar a revelação profética do Espírito. Dar um Google e ler um estudo, uma tese defendida de faculdade teológica, não vai te dar a revelação da essência da palavra de Deus. Pelo contrário, é bem provável que, se você buscar só conhecimento, você se tornar um incrédulo da essência espiritual do Cristo que atua nesta igreja. Eu amo essa parte que Jesus Cristo, ele fala com Nicodemos, dizendo: não te admires de eu ter te dito, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ele está dizendo para Nicodemos o seguinte: você pode ser um doutor da lei, você pode ser um príncipe dos judeus, um homem rico, você pode ser o mais respeitado na sinagoga, você pode ser aquele que consagra os primogênitos do povo judeu no templo, você é aquele que sacrifica. Ei, Nicodemos, você é aquele que zela pela lei, ensina a lei, conhece a lei, guarda os mandamentos, guarda todo o estatuto. Você veste uma estola sacerdotal, que a sociedade olha para você e diga: oh, quão grande homem de Deus. Não te admire, Nicodemos, eu dizer para você que é necessário você nascer de novo. E Jesus segue dizendo: o vento assopra onde quer, Nicodemos. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, Nicodemos, é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus estava dizendo: você não vai compreender um homem cheio do Espírito Santo tentando estudar esse homem na base da escrita. Você só vai entender, Nicodemos, um homem cheio do Espírito Santo pela revelação do próprio Espírito de Deus.
Sabe por que você está confundido, Nicodemos? Porque você está achando que eu sou igual a você. Nicodemos dá uma carteirada em Jesus, chamando ele de Rabi. Rabi significa mestre. Rabi significa Jesus estudou na Universidade da Teologia de Jerusalém, se formou, era um homem estudado. Jesus era culto. Jesus ainda adolescente dá um show, quando ele pega os pergaminhos da lei, coloca na sua cabeça ali, aquele aparato do talite, e começa a revelar e ler o livro do profeta Isaías. Todos ficam admirados com tamanha autoridade que Jesus falava, inclusive ele falava acerca dele mesmo. Jesus trazia as profecias do profeta messiânico e falava acerca dele mesmo. Só faltava ele dizer: ei, estou falando de mim para vocês, porque a sombra já ficou no passado e vocês estão diante daquele que acaba de se revelar. Não há mais sombra, eu cheguei. Nicodemos pensava: ele guarda a lei como eu guardo, ele é mestre como eu sou. Talvez Nicodemos estava pensando: ele estudou na mesma faculdade que eu estudei, ele tem o mesmo diploma que eu tenho, ei, ele sabe o que eu sei. Se começarmos a entrar agora no campo da teologia, vai dar um assunto bom. Só que Jesus, ele sobe o nível com Nicodemos. Quando Nicodemos chega dizendo: Rabi, eu sei que tu és um mestre assim como eu sou, e eu tenho que te dizer uma coisa, entre nós há um consenso, o Senhor é um homem diferenciado, Deus é contigo. Por quê? Porque nós já estudamos a palavra. Ninguém é capaz de fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com você. Aí Nicodemos espera que Jesus vai entrar no campo de discussão teológica com ele, ou puxar a matéria tal, do livro tal, do ano tal, do período tal, da faculdade da teologia de Jerusalém. Jesus Cristo olha bem para ele e diga: pois é, meu querido, é necessário você nascer de novo. Você não está entendendo, sabe por quê? Porque você não tem o Espírito Santo. Você tem diploma, tem conhecimento, tem autoridade, tem dinheiro, você tem fama, tem prestígio diante da sociedade, mas você não tem o Espírito Santo. É por isso que eu sou diferente de você, Jesus estava dizendo para Nicodemos. Eu sou mestre, você é mestre. Eu estudei, você estudou. Eu conheço a lei, você conhece. Só com uma diferença: por onde eu passo, morto ressuscita, cego enxerga, coxo anda, paralítico levanta, leproso é curado. As pessoas são libertas do cativeiro da escravidão, do pecado. Eu sou o Messias, eu sou o Salvador, Nicodemos. E você não vai entender se você não nascer da água e não nascer do Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você vai continuar sendo apenas um religioso. Se está bom para você, fica aí. O Espírito Santo está dizendo para pessoas aqui, querido: se você quer continuar sendo apenas um religioso, e se você acha que está bom para você, querido, é um problema seu. Mas eu quero dizer, o Cristo Todo-Poderoso está convidando aqui homens e mulheres a nascerem de novo pelo Espírito, a nascerem de novo na convicção revelação da essência da palavra. E por onde você passar, você não apenas vai emanar conhecimentos, versículos bíblicos e histórias da Bíblia. Aonde você passar, haverá milagres. Dá glória a Deus aí. Aonde você passar, haverá cura. Aonde você passar, o câncer vai ser curado, a depressão vai embora, o viciado deixará de ser viciado. Você será um ganhador de almas para esse tempo. Ei, querido, saqueando o inferno, povoando o reino dos céus, porque Jesus está voltando. É tempo de nascer de novo. Nós precisamos nascer de novo. Estamos falando de oração.
Eu preciso ter como prática de oração: Senhor, me revele tua palavra na tua essência. Não tem problema nenhum estudar, não tem problema nenhum fazer uma faculdade, não tem problema nenhum você ser um mestre de excelência na palavra de Deus. E eu já disse aqui, eu profetizo sobre a tua vida. Levanta a tua mão, que essa unção, que essa graça está sobre a tua vida, e que nós vamos orar por mais pessoas diplomadas na palavra de Deus aqui. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí. Porque nos chamam de alienados, dizem que estão fazendo lavagem cerebral na nossa cabeça. Os que estão lá fora acham que somos um povo burro. Os que estão lá fora acham que somos um povo que não tem cultura. Os que estão lá fora acham que nós somos um bando de otários. Mas o povo de Deus foi chamado para ser cabeça na terra. Então estuda, faz a tua faculdade. Ei, seja um missionário aonde Deus te plantar. Seja um médico missionário, dá um glória a Deus aí. Seja um advogado missionário, dá um glória a Deus aí. Seja um músico missionário, dá um glória a Deus aí, querido. Seja um empresário bem sucedido, levanta a tua mão, missionário, em nome de Jesus. Seja o que Deus tem para você com excelência, mas seja um missionário aonde você estiver. E se for para ser um teólogo, não seja um teólogo chato, que fica questionando a palavra pregada, que fica desconstruindo a visão da igreja, que fica desconstruindo as coisas do Espírito. Se não nascer de novo, não vai entender mesmo os movimentos do vento, porque o vento do Espírito sopra onde quer, aonde Ele quiser, meu irmão. Ninguém pode parar o vento. Jesus está comparando, e deixa eu te avisar, Nicodemos, aquele que é nascido do Espírito é comparado como o vento. Ninguém pode segurar aonde estão os nascidos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Ninguém vai parar o teu chamado, o teu ministério, a tua essência, aquilo que Deus tem para a tua vida. Ninguém vai parar, porque você está ventando pelo Espírito Santo de Deus. Porque você nasceu da água, mas você também nasceu do Espírito Santo. Porque você não leu um versículo da Bíblia como um chavão, mas você leu o versículo da Bíblia como uma arma de guerra cirúrgica para uma determinada situação, para abençoar, para se defender, para prosperar, para avançar, para implantar o reino, para ter uma tomada de território, para derrubar o demônio, para derrubar o diabo, para se defender das afrontas do inferno. Você não usa a Bíblia apenas como um chavão para dizer: eu sei mais do que você. Mas você usa a Sagrada e Santa Escritura para dizer: o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ontem tive um papo muito bom com esse casal precioso, Thaís, Diogo. Tivemos um tempo juntos e falávamos acerca dos dons ministeriais. E na nossa conversa, que estava cheia da presença de Deus, o Espírito Santo traz ao nosso coração o entendimento. Como é que Deus vai me dar ferramentas, dons, se eu não cuido de ninguém? Por que é que Deus vai me dar um espírito profético se eu não tenho para quem profetizar? Como é que Ele vai me dar um dom de cura se eu não oro para ninguém ser curado? Quantos estão entendendo aqui? Como Ele vai me dar o dom da revelação? Como é lindo o dom da revelação, meu Deus! O Espírito Santo está pedindo para esse humilde servo ministrar sobre a igreja. Levanta a mão. Deus vai levantar pessoas aqui na intimidade, no secreto, com dom de revelação.
Os dons da igreja estão sumindo, porque a igreja não está se posicionando como igreja. Os dons e ferramentas espirituais da igreja estão desaparecendo. Por quê? Porque ninguém quer cuidar de ninguém, porque cada um quer viver a sua própria vida. Porque eu já tenho um problema demais para me importar com a dor do próximo, porque minha vida é corrida demais para eu ter que tirar um tempinho para atender um telefone e te dar uma atenção. Porque o mundo está tão corrido, nós estamos tão preocupados, focados em coisas, que nós estamos cada vez mais distantes das coisas de Deus. E uma coisa você precisa entender: Deus, Ele não perdeu o poder, irmão. A igreja de Cristo não perdeu o seu propósito. O que aconteceu é que nós estamos cada vez mais distantes da palavra revelada, porque quanto mais a palavra se revela a mim, na essência, mais o vento do Espírito vai soprar na terra. O vento do Espírito quer soprar na terra, e ele vai soprar através de você. Dá uma glória a Deus aí. Nicodemos perde o sono. A Bíblia diz que ele procura o Senhor praticamente já na madrugada. Nicodemos não se conformava com a tese dos doutores das leis nas sinagogas e no sinédrio. Nicodemos chegou a dizer para Jesus, ele não disse eu, ele disse: Senhor, nós chegamos a uma conclusão, o Senhor é um homem de Deus. Quando Nicodemos diz nós, Nicodemos não estava acompanhado de ninguém, ele estava dizendo: tivemos uma reunião, todos os sacerdotes da sinagoga, todos os mestres, todos os professores, todos os doutores, todos os entendedores, todos aqueles que se debruçaram no livro da lei, nós chegamos à seguinte conclusão: o Senhor é usado pelo Espírito de Deus. Apesar que alguns deles diziam: não, ele é usado pelo diabo. Os mais religiosos ainda diziam: não, ele é usado pelo diabo. E imagina a conversa daquele povo: por que o cego enxerga quando ele toca no cego? Por que o paralítico anda quando ele manda? Como assim? Vocês ouviram falar de uma tempestade que teve no meio do mar, aonde estavam seus discípulos, e os seus discípulos estão dizendo para todo mundo que ele levantou as mãos, repreendeu o vento, repreendeu o mar bravio, e até hoje os discípulos estão dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa era a conversa nos bastidores das sinagogas, nos bastidores do sinédrio, nas salas de aula e nas igrejas cheias de gente, mas vazias do Espírito Santo de Deus. Como é que ele faz isso? Como é que ele faz para ressuscitar um morto depois de 4 dias? Ele mandou tirar a pedra e chamou o morto, e o morto veio para fora. Ele é Jesus, cheio do Espírito Santo, e está dizendo para a igreja nos tempos de hoje: não veremos milagres apenas buscando conhecimento, mas veremos milagre nascendo de novo pelo Espírito Santo. Nicodemos, doutor da lei, profundo conhecedor das Escrituras, cheio de conhecimento, mas vazio do Espírito. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que está tendo dificuldade de encontrar corações aqui de tamanho conhecimento,
vasto conhecimento, mas vazio da revelação. Por quê? Porque a igreja precisa aprender a orar, diga comigo, orar pela revelação da palavra. Não leia a Bíblia sem orar. Não leia um versículo sequer da Bíblia sem orar, porque senão é só um texto, muitas vezes até bonito e motivador, usado até mesmo por quem não conhece Jesus. Quantos já viram aqueles quadros bonitos que vende na feira, vende por aí, do Salmo 91, quantos já viram aqueles quadros bonitos assim? Eu já vi esse quadro até em boteco. Lá está escrito: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não é assim que começa? Dentro de um boteco, as pessoas lendo aquele que habita. Elas leem, mas não habitam. Uma coisa é eu ler, mas a própria palavra está ensinando para quem está lendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra dele. Se não habita, não tem descanso. É por isso que eu preciso parar de ler a palavra de forma religiosa e passar a ler na essência da revelação do Espírito, para que eu possa acessar aquilo que Deus tem para mim. Jesus enxerga um baita de um ponto de interrogação na mente e no coração daquele homem. E olha que o nome Nicodemos tem um significado extraordinário. Nicodemos significa povo vencedor. Aonde está o povo vencedor? Dá um glória a Deus aí. Vou perguntar de novo: aonde está o povo vencedor? Dá um glória a Deus aí. Então diga: meu nome é Nicodemos. Nicodemos significa povo vencedor. Quem é Nicodemos aí? Qual o Nicodemos que você quer ser? Aquele que está bugado, que descobriu que não sabe nada, descobriu que estudou, se formou, se pós-graduou, vestiu uma estola sacerdotal, pegou um microfone, recebeu um título de pastor e não sabe nada. Os homens que tinham a chave da igreja não reconheceram o Filho de Deus. Eu vou repetir. Os homens que tinham a chave da igreja, os homens que recebiam um dízimo do povo, os homens que ministravam a lei: não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Os homens que passavam nas ruas e eram reverenciados quando alguém olhava para aqueles sacerdotes, falava: meu Deus, que coisa extraordinária. Porque os verdadeiros representantes do Deus Todo-Poderoso estão passando na rua agora. Eles não reconheceram o Filho de Deus. Nós estamos correndo um sério risco de sermos uma geração que frequenta culto, que ouve a palavra, que canta hinos lindos, que lê a Bíblia, que tem cargos na igreja, que estão recebendo óleo na cabeça, cargos eclesiásticos na igreja, mas não conhecem a Deus. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se não for Deus com ele.
aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, você só vai ser um entregador de panfleto na rua. Você vai ser apenas um pregador de esquina. Você vai ser apenas um pregador de YouTube. Você vai carregar uma carteirinha, uma credencial de evangelista, de pastor, de mestre, de profeta, mas um profeta que não conhece a Deus. Todos os dias, entenda isso, você não se batiza todos os dias. Aqui atrás tem um batistério, mas você nasce da água no seu batismo, mas todos os dias você precisa nascer do Espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Todos os dias você precisa dizer para o Senhor: eu não sei de nada, mas eu preciso que o Senhor se revele a mim, para que eu possa entender pelo Espírito qual é o teu propósito. Nicodemos, mestre na sinagoga, exemplo de moralidade, exemplo de um homem íntegro. A Bíblia diz que Nicodemos era príncipe. Sabe o que significa príncipe naquele tempo? Diga comigo: muito rico. Diz mais alto: muito rico. Diz mais alto: muito rico. Eu tenho que falar isso daqui, porque hoje talvez você não pode ser muito rico, mas você vai ser, em nome de Jesus. Dá uma glória aí. Deram glória a Deus, até mais forte, é. Vou profetizar de novo. Quem receber, eu declaro que Jesus vai trabalhar para você ser um homem rico nessa terra, próspero. Você será um homem rico na terra. Dá uma glória a Deus aí. Porque não tem problema nenhum ser rico. Mas olha que interessante. Nicodemos, mestre da sinagoga, ou seja, era um pastor da igreja. Jesus estava nem aí porque ele era pastor de igreja. Exemplo de moralidade. Ele dizia: olha como sou santo. Jesus estava nem aí para o alto testemunho que ele estava dando acerca dele mesmo. Nicodemos era príncipe. Diga comigo: príncipe, rico. Por isso que eu quis dizer que você pode até ter muito dinheiro, mas Jesus não vai tratar você nem melhor nem pior, porque você tem ou não tem dinheiro. Jesus está nem aí para o seu dinheiro. Vou repetir: Jesus está nem aí para o teu dinheiro, irmão. Não precisa trazer teu dízimo desconfiado, não. Jesus está nem aí para o seu dinheiro. Aliás, o teu dinheiro foi Ele quem te deu. A partir do momento que Ele te deu vida, Ele é o dono da vida. Dá uma glória a Deus aí. Se tudo começa a partir da vida, Ele é o dono da vida. Se Ele é o dono da vida, tudo que você tem, você só tem porque Ele te deu vida. Então Jesus estava nem aí que Nicodemos era rico. A tradição diz que Nicodemos era filho de uma linhagem, de uma família sacerdotal e tradicional. Jesus está nem aí para o teu sobrenome. Tem gente que é assim, né? Sabe com quem você está falando? Sabe de quem que eu sou filho? Nicodemos estava se apresentando para ele como filho de uma família tradicional. Jesus deu uma carteirada nele dizendo: e eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Jesus está nem aí para o teu sobrenome, se ele é famoso, se ele não é. Jesus, Ele está olhando para você. Dá uma glória a Deus, para a essência do teu coração. Então eu quero dizer, não importa se você nasceu numa família simples ou se você nasceu numa família abastada, se você nascer do Espírito, o vento do Espírito vai soprar e ninguém vai te parar, meu irmão. Nicodemos era um homem acostumado com a bajulação do povo. E Jesus falou para ele: se você estiver esperando que eu vou bater palma para o teu currículo, eu vou dizer só uma coisa para você: se você não se converter, você não vai herdar o reino dos céus. Sabe o que eu aprendo aqui?
Está preparado para ouvir? Põe a mão no teu coração. Jesus não vai bajular você. Jesus não bajula ninguém, irmão. Ah, mas é pastor. Não bajula, pastor. Ah, mas não bajula. Ah, mas ajudo na igreja. Não vai te bajular. Jesus não vai te bajular. Nada que você fizer para Ele vai convencê-lo, se Ele não olhar para você e não ver que você é nascido da água, mas você também é nascido do Espírito. Você só vai impressionar Jesus quando você se movimentar em fé, como aquele centurião de Cafarnaum, que olhou bem para os discípulos e disse: nem em Jerusalém eu vi tamanha fé como eu estou vendo no coração desse homem. Só tem uma coisa que impressiona o coração do mestre. Diga comigo: fé. Diz mais alto: fé. E fé é dom. E o dom de Deus só pode ser recebido em oração. Diga para quem está do seu lado: você precisa orar mais, irmão. Eu acredito que não deve ter sido difícil para aquele homem instruído, culto, formado, cheio de diploma na parede, se perder nas palavras de sabedoria que saíam da boca de Jesus, porque as palavras que saíam da boca de Jesus estavam carregadas da essência do Espírito Santo de Deus. Jesus deixa ali claro que talvez, só talvez, Ele estava respondendo a uma classe inteira de religiosos, que mais tarde o crucificariam, sim, porque a galera da linhagem de Nicodemos, os sacerdotes mais propriamente dito, Anás e Caifás, eles crucificaram Jesus, eles pediram a morte de Jesus, eles denunciaram Jesus para o governo. Jesus talvez estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, deixa eu só te falar uma coisinha para você, Nicodemos, presta atenção aqui, que esse camarada que você está tentando aqui puxar meu saco, mas eu não estou caindo na sua conversa. Deixa eu dizer uma coisa para você, Nicodemos, você está entendendo por que é que eu não chamei ninguém de vocês? Você está entendendo, Nicodemos, que o teu diploma para mim não fez diferença nenhuma? Você está entendendo, Nicodemos, por que é que eu chamei para me ajudar a proclamar as boas novas do Evangelho? Por exemplo, Pedro e seu irmão, os filhos de Zebedeu, que não tinham estudo, não tinha a teologia que você tem, não tinha a faculdade que você tem, não tinha o dinheiro que você tem, não tinha a fama que você tem, não tinha a família que você tem, não tinha o prestígio que você tem, mas eu chamei os homens simples à beira do mar, os pescadores, porque quando eu me revelei a eles, eles entenderam que eles estavam diante do Filho de Deus, Nicodemos. Sabe uma coisa que eu aprendo aqui, querido? Muitas vezes, conhecimento demais vai tornar você uma pessoa incrédula. Aquele conhecimento que a partir de agora ninguém serve mais para você, porque você agora, você diz: eu sei, eu estou estudando. Não, eu sei, eu já li isso daí. Sabe, eu sei. Sabe o tipo de pessoa que você vai aconselhar ela espiritualmente? Tudo que você fala para ela, fala: eu sei. Aí dá vontade de falar: então por que você marcou gabinete comigo? Você sabe de tudo. Pedro não tinha um diploma na parede, mas Pedro tinha a revelação do Espírito Santo. Dá um glória a Deus bem alto aí, querido. Agora é possível ter as duas coisas. Paulo era um homem que tinha muitos diplomas na parede. Dá um glória a Deus aí. Paulo estudou aos pés do doutor Gamaliel, um dos maiores sumidades da teologia daquele tempo. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte aí.
Paulo tinha dupla cidadania, transitava entre o governo romano e o seu povo. Ei, Paulo era um homem extremamente culto, poliglota, falava vários idiomas, mas quando recebeu o entendimento da palavra de Deus e a revelação do Espírito Santo do Senhor, ele se tornou o maior de todos os apóstolos, o maior de todos os tempos, porque juntou as duas coisas. Diga comigo: graça e conhecimento. Diz para quem está do seu lado: busque graça e conhecimento. Jesus estava aqui desafiando a santa ignorância do doutor Nicodemos, o sabichão, o mestre da sinagoga. Era mestre da lei, estava familiarizado com as leis de Moisés, chamou Jesus para um debate teológico. Certo? Ele pensou: eu vou lá saber qual que é desse cara aí. Ele é mestre, eu também sou. Ele estudou e eu também estudei. Por que ele ressuscita morto e eu não ressuscito? Eu vou pegar esse cara. Só que Nicodemos esqueceu da revelação dessa palavra que diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, só faltou para Nicodemos entender: tudo que eu estudei é sombra daquele que está diante de mim, se revelando e dizendo: eu me revelei como o verbo que se fez carne, como o Filho que veio para a terra, cumprir a vontade do Pai e ser a salvação para esse mundo tenebroso e perdido. Tudo é sombra, mas agora eu me manifestei. Faltou para Nicodemos humildade para compreender que tudo aquilo que ele sabia não era suficiente para admitir o que estava diante dele espiritualmente. Algo que eu quero revelar para você aqui nessa noite: tudo que você sabe, tudo que você leu, tudo que você buscou de conhecimento, se você não entender que só será revelado pelo Espírito Santo de Deus, só será conhecimento. A sua letra, diga comigo: e a letra mata. Isso, diz mais alto: e a letra mata. Eu quero nessa noite ministrar essa graça no seu coração, de você compreender que não basta apenas ser um frequentador de culto, porque senão daqui a pouco você não vai mais vir para a igreja, se a palavra de Deus não for revelada no seu coração. Se você não buscar a revelação do Espírito Santo, daqui a pouco você está abandonando Jesus, porque você ouviu falar, você sabe que Ele existe. E a coisa mais dura é você pregar o evangelho para um desviado, porque tudo que você fala para ele, o que ele diz? Eu. Quem já tentou pregar para desviado aí? Levanta a mão. Meu irmão, prega para nós. E nós não podemos perder a essência do Espírito Santo, que revela Jesus para nós, porque senão daqui a pouco nós estamos lá fora, dizendo para todo mundo que vier falar para você, que você precisa voltar para a presença da onde você nunca deveria ter saído, e você vai dizer: eu sei. Então, se você sabe, coloque em prática uma vida de oração. E assim como o tema desta palavra de hoje, que diz: a oração que me revela Jesus na essência. Coloque a mão no seu coração. Eu quero declarar que você vai separar tempo na sua vida para buscar em oração a revelação que te mostra Jesus Cristo na sua essência. Eu não quero que você deixe de orar pelas suas coisas, porque elas são importantes e você deve continuar orando.
Eu não quero encorajar você a deixar de orar por causas da sua vida, porque eu também tenho as minhas demandas, Johnny. Deus sabe das minhas demandas, como eu tenho demandas da terra, irmão. Como eu oro para Deus me dar saúde, oro para Deus prosperar o meu trabalho, oro para Deus me dar dignidade, oro para Deus dar saúde para os meus filhos, oro para Deus proteger a minha casa, oro para Deus proteger os meus pais, meus irmãos. Eu oro para o Senhor na causa de muitos irmãos aqui, que eu estou num projeto de oração com alguns irmãos aqui. Estou na luta com eles e orando e pedindo: Deus, resolve essa causa. Eu não estou encorajando você a deixar de orar pelas tuas demandas, mas eu estou declarando aqui que em nome de Jesus você vai aprender a orar para que Jesus se revele a você na essência. Porque senão, como disse a pastora Juliana aqui pela manhã, na primeira luta, meu irmão, primeiro vento, a primeira tempestade, você vai abandonar Jesus, porque você vai dizer: o que esse pastor prega não é verdade, porque nada acontece na minha vida. O que esse profeta prega não é verdade, porque não se cumpre na minha vida. O que eu leio na Bíblia não é verdade, porque nada acontece na minha vida. Você será cheio apenas de conhecimento. Eu sei que Ele cura, eu sei que Ele prospera, eu sei que Ele liberta, eu sei que Ele salva. O eu sei não vai mudar a sua vida, mas o que vai mudar a sua vida é o seguinte: eu vivo a prosperidade que Ele diz que eu vivo. Eu fui curado quando Ele liberou a palavra, minha família foi liberta quando Ele se manifestou. Eu tenho vivido milagres todos os dias na minha vida, porque estou vivendo a palavra na essência revelada em mim. É o que eu declaro sobre a tua vida. Eu quero declarar que você não apenas vai saber, mas você vai viver tudo aquilo que Deus tem liberado nesse altar. Eu vou repetir: você não apenas vai saber, mas você vai viver tudo aquilo que tem sido liberado nesse altar. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. O Deus que cura não está aqui apenas para você saber, mas Ele está aqui para curar a tua vida. Dá glória a Deus aí. O Deus que liberta, Ele não está aqui só para você saber, mas Ele está aqui para libertar você em nome de Jesus. O Deus que prospera está aqui, mas eu não estou dizendo para você só saber, eu estou dizendo para que você seja próspero nele em nome de Jesus. O Jesus que salva está aqui, mas eu não quero que você apenas saiba. Eu quero dizer que o Jesus que salva vai alcançar a tua família, vai alcançar a tua casa, vai alcançar os teus filhos, vai alcançar os teus netos, vai alcançar os teus pais, vai alcançar todas essas pessoas que você tem colocado em oração. Eu quero profetizar: eles conhecerão Jesus por intermédio da tua oração. Que você não apenas sabe que tem poder, mas você vive a palavra que tem poder. Não tem problema nenhum não saber, mas o problema é ser como Nicodemos. Ele sabia tanta coisa, mas não servia para nada para o reino. Vou repetir: Nicodemos sabia tanta coisa, mas para o reino não servia para nada. Deus dizia, Senhor Jesus dizia: Pedro, eu não preciso de Nicodemos cheio de conhecimento, eu preciso de você cheio do Espírito Santo. Pedro, vocês são tão cheios do Espírito Santo que eu vou dar um privilégio para vocês. Quem vai batizar as pessoas é vocês, não vai ser nem eu, vocês que vão batizar o povo. Graça e conhecimento. Fecha teus olhos. Eu quero dar um tempo para você falar com Ele a seguinte oração: Deus, eu não quero ser um homem cheio de conhecimento, mas vazio do Espírito. E se porventura, Senhor, eu for até um pouco desprovido de conhecimento, mas eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo. Porque muitos de nós não sabemos a Bíblia e a sua estrutura
estrutura nas profundezas. Mas eu posso garantir para você, querido, que ainda que você deveria, mas ainda que você nem tenha lido a Bíblia toda, mas toda a palavra que é ministrada nesse altar, se você tiver fé e ela for revelada a você pelo Espírito Santo, vai se cumprir na sua vida de forma poderosa e extraordinária. Por quê? Porque é necessário nascer do Espírito. Fale com Deus. Ele vai se revelar para você, querido. Existem pessoas aqui que estão no nível de quase que frustração na caminhada da fé. O Espírito Santo diz no meu coração que existem pessoas aqui que estão transitando nesse nível. O coração já está começando a se endurecer, porque você diz: tudo que é pregado aqui eu sei, mas eu não estou vivendo. O Espírito Santo de Deus coloca no meu coração que existem pessoas aqui que já estão decididas, que já tiveram uma conversa com Deus por esses dias, dizendo: se nada acontecer, eu vou abandonar a fé. O Espírito Santo de Deus está me dizendo que muitos já foram embora e não voltaram mais, porque entraram e saíram por essa porta apenas cheio de conhecimento, mas não tiveram a revelação. Eu quero dizer uma coisa para você que pode deixar você um pouquinho frustrado, mas você precisa entender. Jesus não colocou as mãos na cabeça de Nicodemos e ministrou sobre ele o Espírito Santo e disse: não, Nicodemos, só te falta o Espírito Santo. Você está perfeito, perfeito, Nicodemos, perfeito. Que bom que você veio falar comigo nessa madrugada. Já que você veio, você sabe quem eu sou, né? Eu ressuscito o morto, o paralítico anda, o cego enxerga, o surdo ouve, o leproso é limpo. O que é para mim, Nicodemos, ministrar em você nascer da água do Espírito? Não é nada. Se ajoelha aqui. Vou fazer de você um dos meus melhores e maiores apóstolos, porque você é um homem culto e estudado. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus disse para Nicodemos: a responsabilidade de desejar nascer da água do Espírito é tua.
Se você, Nicodemos, não pagar o preço de uma busca pelo Espírito Santo de Deus, uma busca de santidade e revelação, Nicodemos, nem eu posso fazer nada por você. Nicodemos, entenda uma coisa: se você não pagar um preço de uma busca pela revelação da palavra de Deus, e parar de ser uma pessoa que apenas frequenta o templo em busca de conhecimento, mas não experimenta de mim, Nicodemos, você vai para o inferno com um diploma e tudo, Nicodemos, com conhecimento e tudo. E uma das palavras que mais grita no meu coração é aquela que vai dizer: em teu nome, Senhor, fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. O que Jesus está dizendo para a igreja que está aqui nessa noite, Ele está alertando para o tempo da apostasia. Preste atenção numa coisa que o seu pastor vai dizer para você aqui. O Brasil é a terra do avivamento, dá um glória a Deus aí. Mas os profetas e os apóstolos dessa nação já estão chegando à conclusão que Deus não vai se movimentar como Ele se movimentou no passado, de um avivamento das igrejas superlotadas, de movimentos poderosos, extraordinários. Não, não, não. O Senhor está dizendo que o avivamento vai acontecer dentro de cada um de nós, na individualidade de cada coração. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? O Espírito Santo de Deus vai começar a acordar pessoas de madrugada, a alertar pessoas de caminhos errados. Pessoas se converterão ao Evangelho, pessoas se arrependerão do pecado, pessoas abandonarão as drogas, abandonarão as bebidas, abandonarão a prostituição, porque o avivamento será de dentro para fora. Não espere avivamento coletivo enquanto você não está buscando se avivar em Deus no teu secreto. Não espere avivamento dos altares, pastores pulando aqui 3 metros de altura e manifestando sinais poderosos para você chorar e sair daqui da mesma maneira que você entrou. Não, não, não. O avivamento ele virá quando você nascer da água e do Espírito. Esse é o avivamento que virá. Jesus ele não vai se empolgar com pessoas sendo formadas líderes, mas vazias do Espírito Santo, porque Jesus passou de largo das sinagogas e disse: todos os sacerdotes que estão aí dentro, ninguém para me serve, estão todos contaminados por um sistema, mas eu vou buscar os homens simples da terra, de coração puro, porque eles entenderão quem eu sou. E por que eu trouxe você na construção desse entendimento? A Bíblia diz que virá um tempo, Pastor Milton, o senhor que é um mestre em excelência da palavra, antes de Jesus voltar, preste atenção no que eu vou dizer. Um dos sinais, além de terremotos, guerras, rumores de guerras, nação se levantando contra a nação, o pecado da sodomia, o pecado da sodomia, do homossexualismo que está batendo na sua cara, e que daqui a pouco você não vai poder falar nada, senão você vai para a cadeia. A Bíblia está dizendo que antes de Jesus voltar, um dos sinais, fala comigo, apostasia. Fala mais alto, apostasia. Sabe qual que será um dos maiores sinais? Olha para esse monte de banco vazio que você está vendo aí. Pessoas abandonando a fé. Jesus está voltando. Ele vai voltar no meio da apostasia da igreja. A Bíblia diz que muitos serão pegos de surpresa. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão, quando ninguém estiver esperando. Ao soar da última trombeta, ele virá. E eu quero dizer uma coisa para você: você precisa nascer do Espírito. Porque se você não buscar em oração nascer do Espírito, daqui a pouco você não está mais na igreja. Pelo contrário, daqui a pouco você está pregando contra a igreja, dizendo: o que adianta ir para aquele lugar? Nada acontece na minha vida.
O que adianta ir para aquele lugar ter um monte de gente falso lá? O que adianta ir para aquele lugar ter um monte de hipócrita lá? O que adianta ir para aquele lugar ter um monte de endemoniado lá? O que adianta ir para aquele lugar, aquele pastor não sabe o que fala? O que adianta ir para aquele lugar, aquele povo só pede dinheiro? O que adianta aquele lugar, aquela igreja é um calor, não tem nem ar condicionado? Daqui a pouco a apostasia vai tomar conta do coração de quem não nasceu do Espírito, e seremos um bando de homens e mulheres desviados, criticando o reino de Deus. Mas uma coisa eu posso garantir: na apostasia da igreja, Jesus volta. Jesus está voltando. E não queremos ser Nicodemos, apenas o nome conhecido, povo vencedor. Olha que lindo, Nicodemos, povo vencedor. Cadê o povo vencedor? Dá um glória aí. Pois é, não queremos ser conhecido como povo vencedor, cheio de conhecimento, mas vazios do Espírito Santo de Deus. Eu quero ministrar que você vai sair por essa porta, voltar para a sua vida. Você vai encarar a segunda-feira amanhã, talvez de uma palavra que não trouxe para você aqui dizendo que Deus vai te dar isso, mas que Deus vai te dar aquilo. Mas você vai voltar para a sua realidade entendendo: vou buscar a revelação da palavra, porque buscando o reino de Deus, as demais coisas Deus vai acrescentar na minha vida. Ei, sendo cheio do Espírito Santo, a porta de emprego vai se abrir. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí. O aumento vai vir. Dá um glória aí, querido. A promoção na empresa vai vir, a formatura da faculdade, teu empreendimento vai nascer, porque é o que eu disse no começo: você será um missionário de Deus aonde Ele te plantar. Aonde Ele te plantar. Seja um empresário bem sucedido ou um pastor que Deus está levantando aqui nessa noite. Eu vou repetir: seja um